Oi todo mundo, eu sou a Michelle e hoje eu vou gravar uma tag literária. Eu adoro tag, eu adoro assistir tag, eu sei que tem muita gente que não gosta porque é meio assim aquele negócio do vídeo farofa, né? O vídeo que você faz assim quando não tem outra ideia. Mas eu na verdade acho que é uma ótima oportunidade de você citar vários livros de vários temas diferentes em um único vídeo. Então hoje eu vou gravar a tag chamada Você Tem Este Livro? Eu já vi várias pessoas gravando e a última pessoa que eu vi, que é de onde eu peguei as perguntas, foi a Ju Cirqueira. E a primeira pergunta é se você tem um livro infantil. Eu tenho alguns livros infantis, mas eu escolhi mostrar pra vocês uns livros que eu ganhei na escola, na época que eu era criança. Eu ganhei esses livros, eu lembro que todas as pessoas da escola ganhou uma coleção assim de livros. Esses daqui, dessa coleção aqui, são da minha irmã, eu lembro que ela ganhou essa coleção. E eu ganhei essa outra, e todos esses livros tem aqui até o Tom Sawyer, que é bem famoso, né, inclusive. Não sei se é uma história original ou se é tipo uma história resumida, mas eu lembro que na época eu gostei muito, porque foi o primeiro, assim, alguns dos primeiros livros que eu tive. A segunda pergunta é se você tem um livro que não entendeu. Eu escolhi falar do livro O Navio de Teseu S. Eu ainda não li este livro por completo, mas eu sei que vai ser difícil de entender, inclusive é por isso que eu não terminei de ler ainda, porque eu comecei a ler e aí eu tive que começar a ler de novo de outro jeito, porque não estava entendendo nada, porque ele é todo cheio de anotações, é um livro muito bonito, mas tem que ter um negócio aí da paciência pra conseguir entender tudo, porque é um monte de detalhes, mas tô animada, pretendo ler de novo, quando terminar de ler, né, mas até o momento tenho dificuldades de entender o que tá acontecendo, porque tá difícil. A próxima pergunta é se você tem um livro baseado em outra história fictícia, e eu escolhi aqui Os Filhos do Éden, que é um livro baseado em anjos, que é um negócio assim meio da Bíblia, que aí pode ser uma história fictícia também, dependendo do ponto de vista. Então aqui fala sobre anjos e cita algumas coisas relacionadas a histórias que a gente já conhece da Bíblia, então acho que é uma opção. A próxima pergunta é se você tem uma série de livros não terminada, e o que eu mais tenho na minha vida é série que eu não terminei, mas eu escolhi falar aqui de Beijada por um Anjo, que é uma série bem antiga de romance sobrenatural, bem jovenzinha, assim, adolescente. E esse é o terceiro livro, eu parei no terceiro mesmo, porque já lá naquela época que eu li, quando eu era adolescente, eu achei que já estava suficiente, que não tinha como inventar mais história, então eu parei por aqui mesmo. A próxima pergunta é se você tem um livro que seja um livro esgotado. Eu escolhi mostrar essa edição de Ana e o Beijo Francês. Não é um livro tão especial assim, mas eles não fazem mais essa capa, porque ele não é mais dessa editora. Eu acho que foi a Intrínseca, né, que comprou, e agora são outras capas, inclusive o Aylas e o Beijo, ali o Final Feliz, eu tenho na capa nova, então talvez esta capa nessa edição não seja mais tão fácil assim de encontrar, porque ele agora é lançado por outra editora. A próxima pergunta é se você tem um livro edição de bolso. Eu tenho um livro que é Assassinato no Expresso do Oriente, mas ele está emprestado para minha irmã, então eu trouxe aqui A Casa do Penhasco, que também é uma edição econômica, digamos assim, mas a edição de bolso mesmo dos livros da Agatha Christie dessa editora, eles são assim bem pequenininhos, é bem fofo, mas tá emprestado, não tá aqui pra eu mostrar, mas eu tenho sim uma edição de bolso. A próxima pergunta é se eu tenho um livro de um autor usando um pseudônimo, mas eu acho que eu não tenho. Se tenho, eu não sei que é um pseudônimo, então essa pergunta eu não consegui encontrar um livro. A próxima pergunta é um livro ilustrado, e eu decidi mostrar o Harry Potter escrito pela Insuportável, né, no caso, infelizmente, mas este livro é ilustrado, belíssimo, paguei muito barato, gente, comprei ele por apenas R$ 27, foi uma bagatela, porque é uma edição bem bonita. A próxima pergunta é um livro que eu comprei sem saber nada sobre a história, que eu não sei nada sobre a história, e este livro é Orphan X, Orphan X. Orphan X, não conheço o autor, não conheço a história, não sei de nada, vi esse livro numa feirinha, foi R$ 10, achei interessante a sinopse e a capa e eu acabei comprando, porém nunca tinha visto falar na minha vida. A próxima pergunta é um livro que tenha virado uma adaptação para a TV, por exemplo, uma série, e eu escolhi mostrar Não Fale com Estranhos, do Harlan Coben.
Ele virou uma série da Netflix, que eu já assisti, inclusive. E é bem legal, os dois são legais, o livro e a série. Mesmo que você já tenha lido o livro, pode assistir a série, que é legal. E mesmo que você tenha assistido a série, acho que pode ler o livro. Mas aí eu já não sei se dá tão certo, porque achei a série mais completa do que o livro, por incrível que pareça. Próxima pergunta. É um livro escrito por uma pessoa que seja famosa originalmente por outra coisa. E eu escolhi o livro Nossa História, Unsaid Things, do McFly, que, caso vocês não saibam, é a minha banda preferida. Eles são uma banda, são cantores, né? Guitarristas, baixistas e bateristas e cantores. E eles fizeram, tipo, uma autobiografia e tem algumas fotos aqui. E é meio cafona, né? Mas é verdade, porque eu gosto muito deles, então eu comprei esse livro, porque, né, gente, sou fã. A próxima pergunta é se você tem um livro de poemas, e eu achei lá no meio daqueles livros infantis que eu já tinha mostrado, um livro de poesias. Eu não sou uma pessoa que lê poesia, poema, então foi só esse mesmo que eu encontrei, e mesmo assim achei um milagre, porque não gosto de poesias. A próxima pergunta é se você tem um livro de contos. Eu tenho também um livro do Edgar Allan Poe, que é tipo contos, né, vários tipos de contos, mas eu esqueci que eu tinha, e aí eu peguei esse aqui, que é Os Trabalhos de Hércules, da Agatha Christie. Eles são como se fossem contos, porque cada capítulo é um trabalho de Hércules, um crime inspirado nos trabalhos de Hércules. Então, são várias histórias curtinhas e são como se fossem contos, então escolhi este livro. Também tem a pergunta se eu tenho um livro autografado, e eu não tenho um livro autografado, então não tenho essa opção. Também tem a pergunta se eu tenho o mesmo livro em mais de uma versão. Eu tenho vários livros em mais de uma versão, na verdade, da Agatha Christie. Eu tenho esse aqui, que é Assassinato no Expresso do Oriente, que é o mesmo que eu falei que eu tenho em versão de bolso. Eu tenho também Os Crimes do ABC, nessa mesma versão de capa dura, e numa versão da LM Pocket. Eu tenho também o Convite para Homicídio, Assassinato na Casa do Pastor. Eu tenho vários da Agatha Christie em várias versões. E tem também Harry Potter. Como vocês podem ver, eu tenho duas coleções inteiras do Harry Potter. Essa daqui e essa são, né, as duas completas. E este daqui também, que é o último, que eu tenho mais uma versão, que é aquela da capa antiga. Então eu tenho mais de uma versão do Harry Potter e de vários da Agatha Christie. A próxima pergunta é se eu tenho um livro em outra língua, e aqui na minha estante eu não tenho, mas eu tenho no Kindle alguns livros em inglês, como, por exemplo, o Love and Gelato, e tem também um livro da Octavia Butler, e que eu me lembro agora, são só esses. A próxima pergunta é se eu tenho um quadrinho. Eu tenho alguns quadrinhos, eu não tenho muitos, mas eu escolhi mostrar aqui o Witches. Eu ainda não li esse livro, eu acho que ele é meio de terror. Espero ler em breve, espero achar divertido. Ele é da Dark Side e comprei assim, não foi muito barato, mas também não foi muito caro. Não sei, gente, quando eu ler provavelmente vou contar o que eu achei. Antes da última pergunta, tem mais uma que eu esqueci de falar, que é se tem um livro com um selo na capa de algum prêmio, e eu não consegui encontrar nenhum livro que tenha um selo, então eu acho que eu não tenho nenhum livro premiado. Assim, eu devo ter, mas não nas capas que eu tenho, não tem nenhum selo escrito. Mas agora sim, a última pergunta é se eu tenho um livro escrito por 2 ou mais autores. E eu tenho esses livros aqui da P.C. Casting e da Kristen Cast, que são mãe e filha, que escreveram essa série aqui, The House of Night, que eu parei também na metade porque cansei. Então essas foram as minhas respostas. Me contem aqui embaixo se vocês conhecem e gostam desses livros, se vocês já responderiam as mesmas coisas para essas perguntas, e até o próximo vídeo.